Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Vamos ler a partir do versículo 35, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal do vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava quase a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui, vamos orar. Santo Deus, Tu és poderoso, tremendo, Tu és o Criador do universo. E nós aqui, ó Deus, nos colocamos diante desse Deus todo-poderoso, humildemente pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós, ó Pai, somos pecadores. Nós nos reunimos aqui, ó Deus, com o intuito de aprender e adorar o Senhor. Mas nos perdoa, Pai, nos santifica. Que o Teu Espírito Santo conduz, ó Deus, essa ministração, este ensino da Sua palavra, e que nossos corações possam estar, ó Pai, como terra fértil, sedento, ó Pai, para receber essa palavra. Que nós possamos dar bons frutos, com o intuito de glorificar o Teu santo e poderoso nome. Se faça presente, ó Deus, no nosso meio. Nos ajude nessa noite. É isso que eu peço orando, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tema de hoje: da palavra à prática, fé em meio das tempestades. Queridos irmãos, essa palavra, a palavra de Deus, ela nos leva hoje a um episódio marcante. Jesus e os discípulos atravessando o mar da Galileia. E quando de repente uma grande tempestade se levanta, o barco é sacudido, as ondas entram, os discípulos ficam desesperados. E o que mais nos inquieta é que Jesus estava dormindo. E é nessa cena que eu gostaria de começar hoje. Porque a pergunta que ecoa no texto é a mesma que Jesus fez aos discípulos: Por que são tímidos? Ainda não tendes fé? Lá no versículo 40. Esse episódio, irmãos, não aconteceu por acaso. Ele não é apenas uma demonstração do poder de Cristo sobre a natureza. Ele, de fato, é a aplicação prática de tudo o que Jesus havia ensinado antes desse acontecimento. Naquele mesmo dia, Jesus estava às margens do mar da Galileia. E o texto diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: Passemos para outra margem. Como nós lemos no verso 35. Então Jesus, ele convida os discípulos para uma travessia. E assim também é com as nossas vidas, conosco, com a gente, todos nós. A vida cristã, a nossa vida é marcada por travessias. Mas notem, antes da travessia, o que havia acontecido? O que aconteceu? Qual que era o cenário ali? O que Jesus havia ensinado? Se eles estavam numa margem e Jesus disse: Passemos para outra, o que aconteceu?
Vamos ver o que aconteceu nos primeiros capítulos de Marcos 4, no versículo 1. Acompanhe a leitura. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira do mar, lá na praia. Assim, eles ensinavam muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. O texto diz, Jesus passou o dia todo ensinando as multidões. E aquele cenário, nós acabamos de ler, parece que ele foi cuidadosamente preparado e escolhido por Deus. Voltou Jesus a ensinar à beira do mar. Então, o mar da Galileia era um palco de ensino para Jesus. E aqui tem algumas informações peculiares e interessantes em relação a este local. O mar da Galileia, ele não é exatamente um mar. Ele é um lago de água doce. Só que ele é muito extenso. Ele tem 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. É muito grande. E esse mar, esse lago, ele está situado aproximadamente 210 metros abaixo do nível do mar, o que o torna o lago de água doce mais baixo do planeta, mais baixo da Terra. Essa posição geográfica, ela cria um clima peculiar, um clima quente, mas muito fértil. O mar da Galileia, na verdade, o lago da Galileia, é chamado de mar por tradição e devido ao seu tamanho. E nesse mar, nesse lago, costuma acontecer muitas tempestades, como que nós lemos no versículo 35 em diante. Então, o termo mar era usado porque, para os judeus daquela época, essa grande porção de água, massa de ar, recebia nome de mar. E este lago também era conhecido por outros nomes, como o lago de Genezaré, é descrito em Lucas 5:1, Mar de Tiberíades, que é descrito em João 6:1, devido à cidade ser construída às margens do Herodes, em homenagem ao imperador Tibério. E esse lago é um lago ele é riquíssimo de vida, tem muitos peixes. E a pesca ali era a principal atividade econômica, que garantia tanto o sustento de milhares de famílias da região, como de pescadores. E não é à toa, que Jesus ele chama os pescadores para segui-lo. E ali realizou muitos milagres relacionados à pesca. Então, como esse mar ficava próximo a importantes rotas comerciais, o Mar da Galileia era cercado por cidades dinâmicas, Cafarnaum, Betsaida, Tiberíades. Isso fazia daquele local ali um local estratégico, para que as palavras, os milagres, a propagação do Evangelho se espalhassem rapidamente. E por estarem abaixo do nível do mar, a região tinha um clima ameno, as terras eram férteis, era uma região muito próspera, tinham colheitas abundantes. Isso pode explicar por que Jesus, ao ensinar, ele usava as suas parábolas, assunto relacionado à agricultura, colheita, semeador, grão de mostarda, o trigo e tudo mais. Porque Jesus ali ele falava
da vida, do cotidiano daquele povo. Então, assim, o Mar da Galileia não era um lugar aleatório, mas um ponto estratégico de encontro, de sustento, de propagação dessa mensagem. Agora, queria que os irmãos prestassem atenção nos detalhes. Vou tentar ilustrar este cenário. Marcos 4:1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. O mar era um local como uma sala de aula aberta. O mar era ali naquele local como se fosse um anfiteatro, como se fosse um palco mesmo, um céu aberto. Jesus fazia ali a sua sala de aula. E ele usava o barco como púlpito, usando criatividade, sabedoria, e a intenção de Cristo era propagar o Evangelho. Alguns detalhes interessantes. O barco ali como um púlpito improvisado. Jesus se afastava um pouco da margem, pois a multidão era muito grande. Isso criava ali para Jesus um espaço físico. Imagine, todos ali podiam vê-lo. Ele conseguia a atenção do máximo de pessoas possível. Ele controlava aquele ambiente, ele controlava aquele espaço. E as águas, elas funcionavam ali como amplificadores de som. Mesmo sem microfone, que na época não existia, a voz de Jesus ela podia ser ouvida por centenas de pessoas ou até milhares de pessoas. Então Jesus aproveitava os recursos naturais para se comunicar e pregar o Evangelho. Ele anunciava com eficiência. E essa estratégia, ela mostra que Jesus, ele unia sabedoria, inteligência na prática. Então, a região do Mar da Galileia, ela tem características geográficas muito favoráveis à propagação de som. E em muitos pontos da margem, especialmente ali perto de Cafarnaum, o terreno ele se elevava. As encostas eram mais altas, as suaves, formava curvas ali. E criava um efeito de um anfiteatro ao ar livre, como uma arena, como um coliseu, como um estádio de futebol, para vocês terem uma noção de como era o lugar. Isso significa que, se ao posicionar ali dentro do barco, um pouco afastado da margem, Jesus ele fala para uma plateia em declive. Isso facilitava mais ainda a propagação do som. Vocês conseguiram visualizar como que era o cenário? Como se fosse uma arena, as encostas mais altas, curvas, o mar lá embaixo, o barco um pouco afastado e Cristo falando para uma grande multidão. E imagina, um professor no anfiteatro, como um exemplo que está aqui. Tem algumas universidades que é dessa forma. O professor lá embaixo, o palco ali, as poltronas mais elevadas ali, e o professor ele consegue levar a palavra, ele consegue ministrar essa palavra para esse público grande, por conta ali, da dinâmica ali, do espaço físico. E as águas, elas funcionam como um espelho acústico. Som se propaga muito bem sobre a água, especialmente quando o ambiente está calmo. Tardezinha, amanhecer, os horários que Cristo, Jesus, ele ensinava ali, era comum Cristo ensinar nesses horários. Então, o som da voz ao bater na superfície da água, ela tende a refletir e espalhar, e aumentava o alcance ali, sem precisar levar a voz, sem precisar gritar. Não tinha o recurso do microfone, caixas na época. E arqueólogos e estudiosos, e até mesmo hoje em dia os guias turísticos ali, que visitam as áreas ali de Cafarnaum, onde Jesus ensinava, eles testaram a propagação do som. Eles fizeram testes lá. E descobriu que uma pessoa pode ser ouvida até 100 metros ou mais, com essas condições boas, mesmo com voz normal. Isso se multiplica se o ouvinte está em posição elevada e o orador está na água, como um anfiteatro. E nós podemos escrever e temos conhecimento que em várias passagens os evangelhos relatam que grandes multidões seguiam Jesus. E é dessa forma, provavelmente, que Cristo ele conseguia propagar o evangelho
ensinar, ser compreendido, ser ouvido por essas grandes multidões. Desta forma, somente desse jeito, é que Cristo ele podia falar por essas grandes multidões. E a propagação do Evangelho para essas grandes multidões só seria possível quando a natureza colaborava com essa missão. E ali havia diversidade de pessoas. Por ser uma região que ligava várias cidades ali, ali se encontravam agricultores, comerciantes, viajantes, pescadores, Pedro, Tiago, João, André, estavam nessa região quando Jesus os chamou. Era um ponto de encontro de muitas pessoas, diferentes culturas, classes sociais, várias expectativas. Era um retrato perfeito da diversidade dos corações que ouviriam a mensagem do reino. E ali não era um detalhe casual. Jesus escolheu esse lugar para que a palavra tivesse o máximo de alcance possível. O lago, o vento, as montanhas, a geografia daquele lugar, tudo cooperava para que a mensagem fosse anunciada. Então, meus irmãos, tudo estava preparado. O lugar perfeito, um cenário único, a natureza favorecia a propagação da mensagem. O alcance era o máximo, multidões reunidas, vindo de todos os lugares, diferentes classes sociais, culturas. O público ali era diversificado, pessoas simples, pessoas importantes, tinha os curiosos, religiosos da época, os necessitados e os discípulos também estavam ali. Mas percebe, o que realmente fazia toda a diferença não era apenas o cenário, nem a multidão que receberia a palavra. O ponto central dessa passagem é quem está ensinando. Quem estaria levando essa mensagem nesse local? Tudo preparado. Não era um profeta qualquer da época. Não era um mestre humano, um doutor da lei. Não era mais um pregador da época. Imagina, irmãos. Imagina, nossa igreja é muito grande, lotado de gente. Gente saindo pelos ladrões, gente em pé nos corredores. E vai ser anunciado. Fizemos a oração inicial. Os louvores nós cantamos. Estamos com os corações preparados para receber a palavra, sedentos, com temor, diante de Deus. E olha a expectativa. Quem seria o pregador? Quem que vai pregar a palavra hoje? A igreja está lotada. O pastor da nossa geração, o pastor Paulo Júnior vai voltar. Nicodemos, Hernanes, Dias Lopes, Paul Washer virá pregar na nossa igreja lotada. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, Martinho Lutero, o apóstolo Paulo. Meus irmãos, era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus que ia anunciar a palavra. O próprio Cristo. O próprio Deus representado aqui na terra. Ele abriria a boca ali para ensinar. O próprio Deus iria passar uma mensagem para nós. E passou para aquele pessoal. Essa mensagem, irmãos, nós temos que, quando nós formos trabalhar, colocar no foninho de ouvido e ouvir elas. Colocar lá no espelho da gente. Quando a gente for nos arrumar e olhar essa mensagem, é o que Cristo está falando, é o pregador, o melhor pregador possível que podia estar anunciando a palavra, Cristo. Ele estava ali anunciando, no melhor lugar, na melhor maneira possível. E nós olhamos para o dia de hoje. Vamos olhar como está as igrejas brasileiras. Os púlpitos sendo ocupados por diferentes tipos de mensagem. Mensagem que fala de prosperidade material, pregações que destacam apenas o alívio imediato das pessoas, o alívio das dores, discursos que buscam ali agradar o público, oferecendo apenas palavras de autoajuda, de motivação.
Essas mensagens, ela pode até tocar nas pessoas, mas não transforma, não confronta os nossos pecados, não nos faz olhar para o alto, para a nossa salvação, para os dias na eternidade. São como um sopro que passa, traz um alívio momentâneo, mas não salva, não gera arrependimento, não gera mudança de vida. Mas, voltando, diante daquela multidão, daquele cenário, à beira do mar da Galileia, Jesus não desperdiçou a oportunidade. Ele não estava ali para falar apenas do conforto, do bem-estar daquelas pessoas. O mestre tinha algo infinitamente maior para anunciar: o reino de Deus. E ele escolhe uma forma simples, direta. Ele fala por meio das parábolas. Então, a palavra grega parabolé significa colocar de lado, ou fazer uma comparação, uma analogia. E Cristo usava parábolas para anunciar. E Cristo usava ali histórias do cotidiano, nessas parábolas. De semente, diferentes solos, plantações, colheitas. Então, assim, o cenário perfeito. Não foi preparado para qualquer discurso, mas para a maior mensagem já anunciada, a palavra do reino de Deus, semeada pelo próprio Cristo. E hoje, essa palavra nós vamos aprender, nós vamos estudá-la. Como o ensino dessas palavras prepara o coração. E como a tempestade, que nós vemos a partir do 35, é a prova, a fé daqueles que ouviram a palavra. Então, o propósito das parábolas, Marcos 4:11, que diz: e eles respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Então, Jesus contou parábolas que explicavam como o reino de Deus se manifestaria. A parábola do semeador, que nós lemos do 3 ao 9, que diz que a palavra é lançada como semente. O resultado depende do solo, isto é, do coração. A palavra é lançada, mas como o solo vai receber essa palavra? Como o coração vai receber essa palavra? No 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. O próprio Cristo explica essa palavra no versículo 15, que diz: são estes à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Versículo 5. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Cristo explica no versículo 16. Vamos ler. Semelhantemente são esses, os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo anjos de pouca duração. E lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizaram. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Cristo explica no verso 18. Os outros, os semeados em espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. E por fim, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E Cristo fala desse verso, dessa explicação no versículo 20. Os que foram semeados em boa terra
são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Irmãos, então, o caminho endurecido, o solo rochoso, os espinhos e a boa terra, ela representa como cada coração responde à palavra de Deus. Em resumo, Jesus estava ensinando que o reino não é construído por esforço humano e não é adquirido por forças, mas é obra de Deus, que age nos corações e cumpre os seus propósitos soberano. Deus é soberano, Deus é quem determina. Portanto, irmãos, não nos gloriemos em nós mesmos, mas no Senhor, que a verdade da parábola do semeador nos leve a uma adoração mais profunda e a uma humildade genuína. Se a palavra está produzindo fruto na sua vida, irmãos, louve a Deus. E se não estiver produzindo, dobre seus joelhos, clame pela misericórdia de Deus, porque Ele é soberano. E Deus pode transformar o coração de pedra em coração de carne, tudo para a glória do Teu nome. Que Deus, que é o grande semeador, continue a agir em nossos corações. Pois bem, irmão, esses foram os ensinos de Cristo antes da travessia. Agora vamos lá. A transição. Então, depois de ensinar, Jesus convida os discípulos, passamos para o outro lado. Como diz no 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. Então, eles entraram no barco e logo enfrentaram a tempestade. O vento era forte, as ondas enchiam o barco. Os discípulos estavam apavorados. Durante esse desespero, essa agonia, Jesus dormia. E os discípulos desesperados acordaram o mestre, clamando: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta, repreende o vento e o mar e fez-se grande bonança. Então lhes pergunta, Cristo pergunta aos discípulos: por que são tímidos? Ainda não tens fé? Então aqui está a conexão entre a parábola ensinada nos primeiros versos e a tempestade. A parábola mostrou que é a palavra lançada, mas só frutifica se os corações estiverem preparados por Deus. E a tempestade mostrou que foi a prova de como os discípulos receberam essa palavra. Com fé, com solo fértil, ou com desprezo, não dando tanta importância, um solo ruim. Como se fosse a palavra anunciada para nós, que nós semanalmente a gente vem aos cultos. São 3 programações. E como nós recebemos a palavra? Como nós a tratamos? Como está a recepção dessa palavra, dessa semente? É mais um culto? É apenas mais uma pregação? Como estão os nossos corações? A pergunta é revisitada: por que são tímidos? Ainda não têm fé? Então a timidez aqui, o medo, ela é o oposto da fé. A falta de fé não significa a ausência total da fé, mas uma fé ainda fraca. Ela precisa crescer, ela precisa frutificar, ela precisa ser trabalhada. É com os corações abertos, com os joelhos dobrados, clamando, orando a Deus. E nós também entendemos que só o conhecimento da palavra, só o entendimento, só a parte acadêmica não é suficiente. É preciso aplicar, é preciso viver a palavra, principalmente diante das adversidades. Sabemos que a fé verdadeira é confiar mesmo no silêncio de Deus. Jesus estava no barco,
Mesmo dormindo, ele continuava no barco. Ele estava no controle. E as tempestades da vida não é sinal de abandono, pode ser aprovação. Veja bem, havia uma tempestade, todos estavam com medo, mas quem que disse vamos para outra margem? Vamos para o outro lado? O próprio Cristo. Cristo falou, passemos para outra margem. Se ele mandou entrar no barco, meus irmãos, é porque o destino já está garantido. Se passamos por provações, muitas das vezes é o próprio Deus nos provando, testando às vezes o nosso conhecimento, a palavra, se ela está sendo absorvida em solo bom, se está produzindo frutos. Porque nós sabemos que o Evangelho, meus irmãos, ser cristão não é ausência de problemas. Como muitas denominações pregam, venham para a igreja, seus problemas serão sanados. Não é. Nós sabemos que não é barganha. Sabemos que muitas pessoas buscam, venham até a igreja, e é anunciado isso para elas apenas pelo milagre, apenas pela cura, pela resolução dos problemas. Buscam o milagre, mas nem conhecem o Deus do milagre. Isso é mais amar a bênção do que o abençoador. Circunstâncias podem nos levar por meio das tempestades, mas é justamente, meus irmãos, é lá que a fé é testada. É lá, na tempestade, que a glória de Cristo é revelada. Irmãos, podemos dar glórias a Deus por nós estarmos ouvindo o Evangelho. Podíamos estar em tantos outros lugares, ouvindo tantas outras coisas. Nós nos arrepiamos, nós choramos, ajoelhamos com aqueles louvores, com os ritmos. E o anunciador levanta, todo mundo levanta, abaixa, todo mundo abaixa, levanta, se abaixou, errou, perdeu. Gente, nós passamos por tantos lugares, a maioria de nós. A gente entrava naquela igreja, entrava naquele local, ficava arrepiado, chorava, mas saía da porta, não acontecia mais nada, eram as mesmas coisas, não transformava. E nós podemos dar glórias a Deus hoje, que nós ouvimos o Evangelho. E se de fato nossa fé ainda é fraca, Deus, Ele pode, de fato, nos ajudar, se nós de fato nos colocarmos diante de Deus, pedimos a Ele, em oração, em fé, que Ele possa transformar os nossos corações. E a conclusão, meus irmãos, do versículo 1 ao 34, nós vimos que Jesus ensinou sobre fé, sobre a palavra e sobre o reino de Deus. São as parábolas. Do versículo 35 ao 41, e vimos que ele levou os discípulos a viver na prática aquilo que ele acabou de ensinar, que os discípulos acabaram de aprender. Então o ensino e a prática caminham juntos. A parábola sem a tempestade poderia ficar apenas na teoria, no conhecimento. E a tempestade sem o ensino era apenas desespero. Mas juntas, elas formam uma escola, a escola de Cristo, para os seus discípulos, para nós, para a igreja. E talvez, meus irmãos, você esteja exatamente hoje no meio de uma tempestade. As ondas parecem maiores que os barcos, o vento parece forte demais, que o barco não vai suportar. Mas lembre que Jesus está no barco, e Ele mesmo disse, foi Ele que disse, passemos para o outro lado. E quando Ele dá a palavra, nada pode impedir o cumprimento. Ele acalmou a tempestade, Ele acalmou o mar. Então a lição que nós aprendemos hoje
entre a parábolas e a travessia. Que há corações endurecidos que rejeitam a palavra, um solo ruim. E há corações superficiais que até recebem, mas logo desistem diante da prova. E há corações sufocados que deixam as preocupações e os prazeres do mundo apagarem a fé. Mas há também os corações que são boa terra e que ouvem a palavra e a frutifica. Logo depois Cristo disse, passemos para o outro lado. Veja a conexão agora, irmãos. Os que rejeitam a palavra dificilmente confiarão na promessa. Os superficiais até entram no barco, mas diante das tempestades desistem. Os sufocados até querem chegar, mas o medo, a ansiedade, a dúvida sufocam essa fé. Mas os que são boas terras, eles confiam. Mesmo no meio dos ventos, das ondas, porque sabe que se ele disse que vamos para o outro lado, então vamos chegar. Uma aplicação direta para nós hoje, irmãos. O que nós podemos tirar dessa lição? Irmãos, não é incoerente aceitar a bênção, aceitar o que Deus pode nos proporcionar e rejeitar a palavra de Deus? Como podemos esperar chegar do outro lado se não recebemos a palavra que conduz até lá? Se não nos esforçamos, nos dedicamos, fazemos a leitura da Bíblia, a gente não vem aos cultos, nas programações da igreja. Como? É incoerente. Muitos querem as bênçãos, mas não querem a mensagem, o compromisso com as coisas de Deus. Muitos querem vitória, mas não querem obediência. Muitos querem atravessar o mar, mas não querem abrir o coração para a semente da palavra. Mas o Evangelho, ele é claro. A promessa só floresce naqueles que receberam primeiro a palavra. Aqueles que receberam a palavra do Senhor, que não rejeitaram. E não existe fé, meus irmãos, que sustenta no meio da tempestade sem um coração transformado. E essa transformação tem que ser pela palavra, pelo Evangelho, pelas palavras de Cristo. Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. Nós temos que voltar a Deus, buscar a Deus todo o momento. Então a pergunta de hoje, meus irmãos, qual é o solo do seu coração? Você apenas ouviu as parábolas, o ensinamento, ou permitiu que a palavra criasse raízes? Você deseja apenas bênção, que está do outro lado da margem, ou também deseja viver o ensino no trajeto, no caminho? Então, meus irmãos, se você hoje recebeu a palavra, se o seu coração é solo fértil, você pode descansar no Senhor. A travessia, a nossa vida, às vezes pode ser difícil. Nós temos dificuldades. Mas a promessa é certa, Cristo estará com a gente. Mas se ainda há dureza nos corações, superficialidade, sufoco, nós também temos um Deus aí. E hoje é dia de pedir, de clamar, que o Senhor transforme o meu coração em boa terra, para que eu não apenas ouça, mas viva, confie e frutifique. Essa é a mensagem de hoje, irmãos. Essa é a mensagem do próprio Deus para os seus discípulos. É anunciado o Evangelho, é anunciada a palavra. E como estão os nossos corações diante dessa palavra? Como está a nossa vida diante das coisas de Deus? Se o seu coração é fértil, glorifique a Deus por isso. Se o seu coração ainda é endurecido, peça para que Deus transforme o seu coração. E hoje é uma noite em que nós podemos fazer isso. Se você de fato se arrepender e pedir a Deus o auxílio. Deus é fiel e Ele é misericordioso para nos ajudar. Então feche os seus olhos, meus irmãos. Vamos orar.